Olá, galerinha do nono ano, estamos aqui mais uma vez para uma aula online. Com vocês, o professor Eduardo, o professor de arte de vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, estejam se cuidando, estejam em casa. E para iniciar nosso momento de hoje, eu trouxe uma reflexão. Eu espero que vocês gostem dessa reflexão, que ela diz o seguinte: tudo passa, tenha calma. No lugar da ferida, se faz a carne. No lugar da dor, se refaz o amor. No lugar da perda se refaz a esperança, e é pela espera que se refaz um coração. Tudo passa quando a gente se aquieta, tudo se refaz quando a gente acredita. Vamos continuar acreditando, vamos continuar rezando, orando, pedindo a Deus para que esse momento passe logo, que logo logo estejamos bem. E olha o que diz o poema, viu? Ó, tudo passa quando a gente se aquieta, então vamos permanecer em casa, vamos permanecer estudando, vamos continuar a nossa vida, mas de uma forma um pouquinho diferente, que logo logo estejamos juntos. Então vamos voltar para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje ela traz o capítulo 16. No capítulo 16 ele vai falar sobre algo fantástico, que se também reflete muito no que a gente está passando agora nesse período, em relação às festas juninas, os patrimônios culturais. A gente vai estudar um pouquinho sobre eles, a gente vai conhecer algumas pessoas que são importantes na nossa cultura. E para casa é uma atividade que vocês vão fazer, que é a ficha 33. Então vamos lá comigo? Bora lá? O que é patrimônio? O que é patrimônio para vocês? O que é que pode ser um patrimônio? O patrimônio, ele tem que ser em dinheiro, ele tem que ser em material, ele tem que ser palpável, ele pode ser imaginário. Então, vamos lá. Patrimônio, segundo alguns dicionários, eles dizem que é um bem material, que são bens que possam gerar dinheiro, né? Patrimônio financeiro. Mas também existem os patrimônios que são a herança, que são passadas de geração em geração, que ele pode ser material ou imaterial. E é importante para nós entendermos que é uma preservação do legado, que ele tem que chegar em outras gerações, é algo que vai sendo passado de geração em geração. Então, quantas gerações não deve ter chegado ou passado para chegar até aqui? Então ele tem um processo histórico importante. E cada povo se expressa diferentes dimensões, tipos de linguagem. Isso depende muito do local, dos saberes e fazeres, que é algo muito importante que a gente vai falar já já um pouquinho sobre ele, e que se torna parte da identidade de um povo. É isso que faz a identidade de um povo, são os patrimônios, são a cultura daquele local. E aí, gente, também pode ser como uma forma de expressão, modo de criar, criações científicas, artísticas e tecnológicas, obras, objetos, documentos, pessoas, edificações e demais espaços destinados a manifestações artísticas e culturais, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleológico ou ecológico-científico. Eu vou voltar aqui um pouquinho esses slides para falar um pouquinho sobre essa figura. Alguém conhece esse tipo de expressão artística? Certo, algumas pessoas podem falar como bom meu boi, boi bumbá, mas esse é o boi do Ceará. O boi do Ceará, gente, ele é um patrimônio imaterial que a gente tem, e a gente tem uma pessoa que passa esses saberes, que é justamente o mestre Zé Pio, muito conhecido. Ele é o mestre do boi do Ceará, incrível, um ser humano incrível, além de mega divertido. E ele já tem uma certa idade, mas mesmo assim ele é como se fosse um patrimônio do Ceará. Por que, Eduardo? Porque ele vai passando de geração em geração. Ele já está, se eu não me engano, na terceira geração. Ele já está passando pro neto dele tudo o que ele está aprendendo. Então, olha aí que legal. Tudo que ele aprendeu dos pais dele, da família dele, dos antepassados dele, ele conseguindo transmitir isso para uma pessoa que está nova, uma pessoa nova. E ele conseguir transmitir tudo isso para eles. É certo que, com o passar do tempo, alguma dessas patrimônios ele acaba se perdendo pela questão mesmo
da memória e de muitas vezes não ter deixado isso registrado. Mas é muito importante quando a gente consegue fazer com que um patrimônio, alguma história, ele consiga viver ainda, ele consiga transmitir, ser transmitido, ser passado para outras pessoas. E aqui, gente, a gente tem essa figura que também é linda, maravilhosa. Eu tive o prazer de conhecer ela pessoalmente, que é a Marinha do Ló. Super legal, ela é a mestre do pastoril. E ela é incrível, gente. Ela é dessa idade, ela sempre anda com esse pandeirozinho, essa bandeirolazinha na mão. E ela vai tocando e dançando, gente. Lindo, lindo, lindo. É fantástico. E aí, gente, o patrimônio cultural, ele pode ser classificado, o patrimônio pode ser classificado em três tipos. O patrimônio cultural, que aí pode ser material ou imaterial, o patrimônio natural. Então a gente tem essas três classificações que a gente vai aprender agora. Quais são as principais diferenciações que estão dentro dele. Então, vamos saber primeiro o que é um patrimônio cultural. O patrimônio cultural busca a conservação e a tutela dos bens e valores culturais que são importantes na história. Então é manter viva essa cultura, manter com que as pessoas ainda compreendam um pouco dessa cultura e que ela permaneça viva. Então vamos para os bens imateriais. Ah, sim. Aqui a gente tem o frevo, que o frevo ele foi um patrimônio considerado um patrimônio imaterial, gente. Então temos agora o patrimônio imaterial, outros exemplos que a gente vai mostrar agora que é a capoeira. E os patrimônios imateriais, o que seria imaterial? Seria algo que a gente não consegue pegar, algo que não seja tangível. E aí entra a questão dos saberes e fazeres. Saber de alguma coisa ou saber fazer alguma coisa e transmitir para outra pessoa. Por exemplo, a capoeira, ele é um patrimônio imaterial porque você não tem como pegar a capoeira, você pode ver os jogadores ou as pessoas que estão brincando de capoeira, assim como o conhecimento do pastoril, o conhecimento do mestre Zé Pio, tudo que é ligado a conhecimento ele faz parte da cultura imaterial. Por exemplo, também, se a gente pegar e fizer um chá de ervas, esse conhecimento geralmente foi passado de geração em geração, desde os indígenas até chegar hoje aqui. Então você observa o quê? Que o conhecimento foi passado, não foi a material, a erva ou a raiz que foi passado, certo? Esses patrimônios carregam em si uma identidade de uma comunidade e são muito importantes para a preservação da memória daquele povo. E aí temos o patrimônio material. O patrimônio material, eles já são bens que podem ser tangíveis, que eles podem ser pegos, né? Enfim, são bens ou móveis como objetos artísticos, vestimentas, obras de artes, ou bens imóveis como edificações, sítios arqueológicos. E aqui a gente tem a imagem de um sítio, que é a Serra da Capivara, onde ele tem imagens de pinturas rupestres. Então, olha o valor histórico que tem nesse local. Uma vez que essas pinturas foram feitas na época das cavernas, então, olha o tempo. Então, por isso que isso deve ser conservado. Por isso que deve ser mantido de uma forma. Acho que realmente a palavra mais certa é conservado. Para que outras gerações possam visualizar isso, que isso não se perca no meio do caminho. E temos os patrimônios naturais. E os patrimônios naturais são lindos também. Acho que os três patrimônios são muito lindos e por isso que a gente deve manter viva. Os patrimônios naturais se referem à soma dos elementos da biodiversidade, a natureza agindo, inclui a flora e a fauna, ecossistemas, estruturas geológicas. A herança é aquela que é herdada das gerações passadas e mantida no presente e concedida às gerações futuras. Então faz parte da gente, do nosso dever quanto cidadão, quanto estudante, quanto pessoa, manter esses patrimônios vivos. Tanto os conhecimentos que são passados, que são os patrimônios imateriais, os saberes e fazeres, as danças folclóricas, tudo isso deve ser transmitido de geração em geração. E também os bens tangíveis, né, que são o patrimônio material, que é os sítios arqueológicos, a gente não danificar, e os patrimônios naturais.
Se a gente não cuidar, infelizmente, todos esses patrimônios eles podem acabar. Se a gente não manter vivo, não manter praticando, não tiver conhecimento deles, um dia eles podem vir a ser esquecidos. Como tem, com certeza, vários tipos de patrimônios culturais que na época não eram valorizados, que aos poucos foram se perdendo. Então, é dever do aluno, é dever do pesquisador, do professor, manter essa cultura viva, manter esse patrimônio, essa pesquisa sendo feita. E deixo para vocês a atividade da página 33, né, a ficha 33. Eu espero que vocês tenham gostado, que a gente possa criar essa conscientização de quão importante é esse patrimônio, que a gente possa cuidar dos nossos planeta, e aí entra os patrimônios naturais, que a gente possa e também os patrimônios naturais, que a gente possa cuidar e manter viva a memória de pessoas, de brincadeiras, de folguedos, que a gente não perca. Isso faz parte da nossa cultura, isso faz parte do nosso valor.